Olha, verifica se você está inscrito ainda no Plantão Brasil, porque o YouTube tirou a inscrição de muita gente. Eu falei isso num vídeo passado, e aí mais de 100 comentários de pessoas dizendo que, olha, realmente minha inscrição não tava. Então, verifica se você está inscrito, se o YouTube não tirou a sua inscrição. Ó, tá tendo boicote, viu? Vamos falar agora do que está acontecendo. Os militares já avisaram o Bolsonaro, não querem CPMI. Saiu, logo no dia em que o governo falou, quer saber, vamos pro pau, vamos pra cima nessa CPMI aí, saiu uma fonte no UOL de militares dizendo em off para uma repórter do UOL o seguinte: olha, quem mais perde nessa CPMI quem mais vai perder nessa CPMI serão os militares. Porque quem vai ser expulso são os militares. Os acampamentos eram na frente de onde? Dos quartéis. Pediam o quê? Intervenção. Quem estava ajudando os manifestantes, os terroristas ali, quem tirou a polícia ali, quem deixou eles entrarem? Os militares. Quem está envolvido até o último? Um monte de general, um monte de militar. Então, o que estão dizendo lá, o que se diz lá na caserna é o seguinte, ó, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai expor general, não sei o quê, coronel, não sei o quê, capitão, não sei o quê. Não queremos mais isso. A gente quer paz agora, a gente quer ficar longe do noticiário, porque eles nos últimos 4 anos e meio foram achincalhados aí por tudo que o Bolsonaro fazia. Tivemos general genocida aí, tivemos um monte de coisa aconteceu que os militares não gostaram. Tá. E continuam sendo bolsominions. Tá. Aí o que acontece? Parlamentares já começaram a conversar, parlamentares governistas, de quem serão aí os primeiros convocados para a CPI. Eu falei alguns nomes aqui ontem, falei o Carlos Bolsonaro, falei Carla Zambelli, o André Fernandes, falei vários aí bolsonaristas, mas teve um nome que eu não falei, que está em discussão. Eu até fiz um post no meu Twitter e fiz no meu Instagram. Quem me segue lá nas outras redes já deve estar sabendo de quem eu estou falando aqui. Exatamente para mostrar para os parlamentares, ó, o povo é contra ou é a favor? No caso, eu vou falar, no meu Instagram tem mais de 3 mil comentários até o momento. Todo mundo é a favor. Eu não vi uma pessoa contra. No Twitter tem muito bolsominion que me segue, então eles colocam lá que são contra. Eu tô falando aqui da esposa do general Vilas Boas. Vou te mostrar um vídeo da esposa do general Vilas Boas e aí falar por que querem convocá-la à CPMI. Já peço que você comente aí, que também vou mostrar os comentários aí para o pessoal que vai fazer parte da CPMI. Já estão circulando aí os nomes. Se alguém quiser, eu faço um vídeo aí só sobre os nomes que estão circulando de parlamentares que devem integrar a CPI, que vai ter maioria governista. Mas comenta aí se deve ser convocada ou não. Vamos lá. Pessoal, aqui ó, pessoal de Plano da Paulista. De quem que a senhora é esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Tá aqui o primo aí ó, no canto ali do lado esquerdo. Que tá orientando a gente, guiando a gente. A esposa do primo tá onde? Você não tem nada. Cadê a Rosa? Pra contar pra nós, não? O pessoal tá aqui, ó. Uma celebridade. Esposa de uma celebridade também. Né? Estamos juntos, pelo Brasil, né? Brasil. Selva? Selva. Selva. Selva, eu quero ver a senhora Maria grita selva lá na CPI. Pelo menos parece que todo mundo tá querendo ver ela gritar selva lá na CPI. A esposa do general Vilas Boas, ela não apareceu só uma vez no acampamento, não. Ela apareceu várias vezes no acampamento de Brasília. Inclusive, uma vez ela apareceu, ela estava com um carro e dentro do carro estava o general Vilas Boas. E foi já logo antes da posse do Lula. Ok. Ela aparecia, ela levava comida, ela incentivava. Aí eu falo, se alguém levar comida, ali tinha muita comida no acampamento. Se alguém está ajudando a fornecer, mas levou um lanchinho ali para os amigos dela, não importa. Tá direto ou indiretamente financiando. Se ela tá lá incentivando, falando estamos aqui pelo Brasil, ela tá lá incentivando, ela também é incentivadora. Se ela é financiadora e ela é incentivadora, eu vou te lembrar, tem 4 inquéritos na Polícia Federal sobre os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que são os autores intelectuais, e o Alexandre de Moraes teve uma decisão, se alguém quiser comenta e faça um vídeo só sobre isso, que é importante. Ele emitiu uma decisão nessa semana em que ele cita o Bolsonaro como autor intelectual. Ele cita isso indiretamente, então tudo leva a crer que o Bolsonaro vai ser indiciado aí, vai acabar preso por ser o autor intelectual. Mas o inquérito é sobre isso. Outro inquérito é sobre quem foi lá mesmo depredar, os terroristas, sobre os atos.
O outro inquérito é sobre quem são os financiadores, aí, da Avalanche. E outro inquérito, quem são os incentivadores, aqueles que iam nas redes sociais, aqueles que iam lá visitar o acampamento, falar, vamos lá, estamos contigo, esse pessoal aí. Ela se enquadra em 2 dos 4 inquéritos. Então, dividir em 4 para ficar mais fácil. Se ela se enquadra em 2 dos 4, ela pode ser convocada para a CPI. Ou não pode. Só porque ela é uma senhora de idade, só porque o marido dela já foi comandante do exército, tudo mais. Ela não pode explicar o que ela estava fazendo lá, por que ela estava incentivando, o que ela estava querendo com aquilo tudo? Pode ou não pode? Comenta aí você. Isso causou pânico nos militares. O que está causando pânico nos militares, a ponto deles avisarem o Bolsonaro para a CPMI, porque vai dar ruim, é o seguinte, saiu no mesmo dia em que o Lula falou, vamos pro pau, vamos pra briga, vamos ter maioria nessa CPI, mandou já o Alexandre Padilha a articular com os partidos, o que aconteceu? Os militares pensaram, putz, se o governo tiver maioria, eles vão poder votar quem eles vão convocar. Quem que esses parlamentares vão querer convocar? Porque CPI, você pode falar, nossa, mas pode ter ordem do governo, os militares tentarem uma trégua direto com o Lula e ter uma ordem do governo para falar, olha, não convoquem militares, não convoquem a esposa do militar. Mas a CPI, quem faz são os parlamentares, sai de controle. Os parlamentares vão com tudo. O Renan Calheiros vai com tudo nessa CPI se ele for o presidente. O Janones já foi, é um dos nomes que está sendo cotado. Você acha que o Janones não vai para cima, o Lindbergh Farias não vai para cima, o Rogério Corrêa vão para cima com tudo. Vão com tudo. Então, os militares estão apavorados. Primeiro que eles sabem que não teria como fazer um acordo com o Lula. Segundo, para impedir isso aí. Segundo, o que acontece? A CPMI pode expor muita gente que eles não querem que seja exposta. Muita gente que tem coisas com outros militares. Pode expor, estamos falando aí da esposa do general Vilas Boas. Agora imagina o desespero do Vilas Boas, que inclusive na hora de ameaçar a democracia, na hora de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, o Vilas Boas era machão. Na hora de ir para a CPI, aí já não é tanto, né? Imagina o desespero dele com essa notícia. Agora você imagina o desespero de militares que são amigos dele, General Heleno, Braga Neto, sabendo que eles serão convocados. E que eles não são a maioria. Vai ter muito bolsominion lá, tentando usar o poder de fala para abafar para eles, para ajudá-los. Mas numa CPI que tem 30 parlamentares, lembre-se que cada parlamentar tem 15 minutos de poder de fala. É uma continha básica. Olha, 15 minutos por parlamentar. São 30 parlamentares, uma hora dá para 4 parlamentares falarem, isso se não tiver pausa. Geralmente tem. Geralmente falam 3 em uma hora. Aí se falam 3 em uma hora, vai ficar 10 horas depondo? Não vai. Quem se inscrever por último, não vai falar. O que vai acontecer? São 30 parlamentares. Talvez diminuam o tempo para dar tempo de todo mundo falar? Talvez. Quem não tiver na CPMI não vai conseguir falar. Não vai ter tempo. Porque não vão deixar o depoimento durar 10 horas, 12 horas. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que só vão falar os governistas praticamente, porque eles vão ter maioria na CPMI. O que está se especulando é que vão ser 20 de 30 parlamentares governistas. Quer dizer, vai ter o dobro do tempo de fala. Mais ainda, tem o presidente, o vice-presidente e o relator, que devem ser governistas. E aí, os bolsominions não vão poder. Você acha que o Renan Calheiros vai deixar, se o Nicolas Ferreira for parte da CPI, se o Eduardo Bolsonaro, você acha que o Renan Calheiros vai deixar o Eduardo Bolsonaro ficar falando um monte de fake news? Mas não vai mesmo. O Eduardo Bolsonaro ficar lá fazendo gracinha, não vai, mas não vai mesmo. Então, os militares perceberam, peraí, tá ruim. Vamos expor um monte de general, vamos expor tudo, tá ruim. Bolsonaro abafa. Aí eu já não sei se foi ordem do Bolsonaro ou não, porque tá tendo muita reunião na extrema-direita, eles estão preocupados. Mas os parlamentares pararam de falar de CPMI. Não estão mais defendendo. Você não vê mais uma defesa da CPMI. Você não vê mais, tem que ter, vamos lá, olha, vamos falar de CPMI. Não vê. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu na comunicação nos últimos dias. Aí você vai ver, caraca, quem me segue lá no Instagram, eu coloquei isso, mas aqui eu posso explicar. Isso aqui é o gráfico de interações nos dias 18 e 19, quando os bolsonaristas queriam CPMI. Você vê, quem tem as maiores bolhas são as contas que têm mais interações. Aí você vê que o André Fernandes era a conta disparada com maior interações aqui. Esse é o campo do petismo, viu? A gente estava aqui minúsculo no assunto. Isso tudo aqui era Bolsonaro. Olha a surra que eles estavam dando na gente. Aí você vê aqui os maiores nomes: André Fernandes, Revista Oeste,
Marcel Van Hatten, não, tá menor, tá aqui do outro lado, Gustavo Geyer, Nicolas DM, que é o Nicolas Ferreira, Bolsonaro SP, que é o Eduardo Bolsonaro, você vê a surra, tá? Dias 20 e 21, ó a diferença. Ó, dá pra ver aqui a diferença ou não dá? Quem que tá dominando agora? Quem tá dominando é o campo azul, que é o campo da esquerda. E aí, os bolsonaristas, para você ter ideia, tem três contas de esquerda que tem mais interações, uma delas inclusive sou eu, tem mais interações do que todos os bolsonaristas. Tem 3, ó. Eu, esse aqui, desmascarando Bolsonaro, e André Serré. Os 3 têm mais interações do que nenhum bolsonarista chega nesses 3. Quer dizer, eles perceberam o seguinte, não é que eles pararam de brigar, ou que a gente tá brigando muito melhor, não. Eles puxaram o freio de mão, falaram, opa, peraí, tira o pé, desacelera aí que tá ruim. A gente tá indo rápido demais. A gente pode se estrepar no muro se a gente começar a ir rápido demais. Puxa o freio, tá ruim. Isso que eles perceberam. Pararam de falar do assunto, praticamente pararam. No dia 20 ainda falavam, dia 21 começaram a falar menos, dia 22 pararam completamente. Dia 22, se tiver um gráfico aí, quando tiver gráfico de ontem, sabe o que vai mostrar? Vai mostrar quase 100% tudo azul ali, tudo de contas petistas, progressistas, de esquerda, enfim, contas que não são bolsonaristas. O campo ali, cor de cocô, que é a cor lá que é o Arcelino Neto, que é a pessoa que fez esses grafos. Ele é o analista, né? Ele colocou a cor de cocô para o campo bolsonarista. Então tá ruim aí para os bolsonaristas. Nas redes sociais também você vê que dá para bater de frente com eles, mas eles não estão com toda a força ainda. Eles não colocaram toda a força nisso. O que vai acontecer é o seguinte, os militares avisaram o Bolsonaro avisou os bolsonaristas e eles podem acabar retirando as assinaturas da CPMI, porque eu vou falar, se tem alguém que consegue influenciar nas decisões do Bolsonaro e dos bolsonaristas, são os militares. Porque eles ficam sempre apavorados e, olha, não podemos fazer com que os militares fiquem bravos conosco. Não, os militares são os nossos ídolos. Deixa eu lustrar uma bota de militar, que eu adoro militar. Eles são assim. Eles adoram militares. Então, se os militares falam, CPMI não é bom, vai expor os militares. Os bolsonaristas falam, realmente... Olha, eu já estou ensaiando agora o discurso, que é o discurso de que o Lula aparelhou a CPMI e tudo mais. Esse discurso está ganhando tração nas últimas 12 horas. Vai ter uma reunião entre hoje e amanhã, eu estou sabendo o que está acontecendo lá, viu? Vai ter uma reunião entre hoje e amanhã, entre vários bolsonaristas, para decidirem o que vão fazer. A ver, porque como é feriado, aí eles geralmente deixam para segunda-feira. Mas... vamos ver, na terça-feira tem sessão do Congresso Nacional. Então, antes de terça-feira, eles estarão já todos com a mesma decisão, todos alinhados. Ou vamos para cima mesmo, vai ter CPMI, e vamos tentar peitar o governo Lula e o poder de articulação do Lula. Tomara que eles façam isso. Ou vamos retirar as assinaturas e tentar abafar isso aí, esquece CPMI, gente, infelizmente está tudo perdido, papapá. Eu acredito que pelo desespero que eles estão de não serem presos, mesmo com os militares pressionando, como não tem muito tempo até terça-feira, quarta-feira vai ser instalada a CPMI, então terça-feira é o último dia que eles podem retirar assinaturas. Como não tem muito tempo, eu acredito que não vai funcionar a pressão dos militares. Não vai funcionar, eles vão falar, gente, não dá. Se tivesse mais umas 2 semanas, vamos supor se fosse um feriadão, se fosse carnaval, uma coisa assim, eu te digo, em uma semana, 10 dias, a pressão dos militares muito provavelmente faria efeito e eu cravaria praticamente. Não vou falar 100%, mas 90% de que vão retirar as assinaturas. Como são poucos dias, até terça-feira, eu acredito que não. Que eles vão manter, vão falar, vamos pra briga mesmo assim. Só que tem uma outra coisa. Começaram a ficar apavorados também os deputados, porque quando começou a vazar a lista de convocação, eu adoro jogar uma gasolina na fogueira, eu vou lá e coloco em todas as redes sociais, eles vêm, viu? Não pensa que eles não vêm, eles vêm, eles sabem. Quando começa a vazar a lista de quem vai ter sigilo quebrado, quem vai ser convocado e tudo mais, esse pessoal fica assim, opa, peraí, sou eu, não. Uma coisa é o senhor André Fernandes, ele gravou um vídeo de 4 minutos, para explicar que ele não está sendo investigado. Ele tentou provar. Ele começou a colocar, a mostrar, ler tweets que ele fez em novembro, em dezembro, até em janeiro, em que ele dizia que o Lula era o presidente, que ele dizia, vou fazer oposição ao Lula. Tá vendo?
Eu dizia que ia ser oposição ao Lula, então é porque eu aceitei o resultado. Eu posso não gostar, mas ele não fala que aceitou o resultado, ele fala com outras palavras, que ele jamais vai falar isso. Mas ele fala, eu posso não gostar, tal, mas olha, eu estava aqui respeitando as leis. Quem decide se ele é investigado não é ele lendo meia dúzia de tweets. Quem decide se ele é investigado é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes citou o André Fernandes como investigado. E aí ele está apavorado porque já foi falado que ele não vai fazer parte da CPMI, porque se o PL indicá-lo, o que vai acontecer é que a oposição vai entrar no STF. Ele tá apavorado, ele gravou vídeo para isso. Então para ele CPMI não vai dar, porque ele não vai poder fazer circo lá na CPMI. Não vai ter como ele fazer circo. A Carla Zambelli já sabe que também não vai poder fazer circo. Nicolas Ferreira também, quer dizer, os mais assim, espalhafatosos, que eu até li o nome aqui, que são os que mais tinham interação, estão todos investigados e vão ser barrados pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não vai deixar alguém investigado fazer parte da CPMI. Pô, você vai ser investigador e você vai ser investigado. Eu não vou dar acesso a toda a investigação a quem está sendo investigado. Não vou. A CPMI, a primeira coisa que vai fazer é pedir acesso a toda a investigação da Polícia Federal e do STF. O Alexandre de Moraes vai falar, não. Não vai ter investigado. Aí ele vai poder dar acesso. É isso que vai acontecer, viu? Então, murchou. E agora tá aí, ó. Se tiver CPMI, comenta. Deve ser uma das primeiras convocadas, uma das aí possíveis. Não vou cravar aí, deixa eu investigar antes, né? Quem sou eu, Thiago, para falar? Uma das possíveis financiadoras e incentivadoras dos atos terroristas, a senhora Maria. Ela tem um nome duplo, eu esqueci aqui o nome da golpista. Que nome de golpista não vale muito, né? Não tá nem escrito aqui, eu não vou dar um Google, não. Na Maria Vilas Boas aí. Deve ser convocado ou não? Comenta você aí. Falou.